É o empresário Dr. José Roberto Romeu Roque, presidente da ACERC, Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito, e diretor da AUDAC, Serviços Especializados em Cobrança e Atendimento Limitado. O senhor acredita que já é possível sentir os efeitos da crise financeira no Brasil e seremos afetados em que medida? Bom, Luiz, em primeiro lugar, um prazer estar aqui contigo, em nome da Associação das Empresas de Recuperação de Crédito, nesse programa muito interessante da Moeda Viva. Os efeitos da crise já são sentidos. É praticamente impossível você, no mundo globalizado, não sentir efeito do maior mercado financeiro mundial. Claramente estamos sentindo na Bolsa, ou seja, por reflexos de que os investidores têm que levar o dinheiro para o retorno das suas matrizes, e, em segundo momento, no aumento dos juros e no aumento do custo da captação dos recursos, o que significa que temos rapidamente um aperto no crédito devido à falta de recursos, principalmente dos bancos menores. A ACERC ela está oferecendo alguma orientação especial para as empresas de recuperação de crédito? Veja, as empresas de recuperação de crédito trabalham praticamente em sua totalidade com taxas de sucesso. Então, nós já estamos há algum tempo fazendo desenvolvimento dos empresários do setor para que eles modelem os seus sistemas orçamentários em cima de recuperabilidade. Então, automaticamente, as empresas vão se acomodando se houver uma maior dificuldade na recuperação de créditos. Apesar que tenho que deixar bem claro que isso ainda não aconteceu. Ou seja, no mercado de pessoa física, as coisas estão normais. Ou seja, não há um aumento na inadimplência nem um aumento da dificuldade de recebimento neste momento. Conforme o nosso ministro Henrique Meirelles afirmou que o país vai agir quando necessário. Em que momento isto deve acontecer? Quais são as medidas necessárias para que o mercado nacional não seja atingido em cheio por essa turbulência? Veja, o mercado nacional será atingido. O que você faz são instrumentos para redução do impacto. O Banco Central já vem tomando essas medidas antes dessa crise, porque essa crise já vinha sendo trabalhada, né? Então, o remédio utilizado, que foi o aumento da taxa de juros, que era para combater a inflação, mas também era para dar um desaquecimento e dar uma preparada para isso. Também o sistema bancário brasileiro já estava saneado desde do PROER. Então, o sistema bancário brasileiro tem uma facilidade ou uma solidez relativa ao americano maior. E as medidas que já estão sendo tomadas de liberação do compulsório deve irrigar mais dinheiro na economia. Eu tenho a impressão que o Banco Central está tomando as medidas necessárias, já está tomando as medidas necessárias. Deve haver algumas outras medidas, por exemplo, com aumento de crédito através do BNDES, para irrigar um pouquinho no sistema de crédito. E aí é uma discussão, aquela velha discussão, que o Banco Central utiliza como regra, como política monetarista, o aumento da taxa de juros, e aí, efetivamente, como empresário, não dá para concordar com esse tipo de política. Eu acho que a tendência do Banco Central é aumentar a taxa de juros e eu acho que ela seria totalmente desnecessária. Por sinal, ao contrário, deveria ser reduzida. Especialistas afirmam que a crise financeira foi causada por um quadro regulatório muito permissivo para os bancos de investimento. Até onde deve ir a liberdade destas instituições e a que ponto os governos devem estar atentos? Essa é uma questão bastante polêmica. Os quadros regulatórios eles vêm sendo aumentados, com Basileia II, com Sarbanes-Oxley, desde a quebra da Enron. E não é por isso que a gente não está vivendo essa situação de crise. Evidentemente que, como todos nós achamos que podemos controlar as coisas, o primeiro impacto é que se aumente os poderes regulatórios. O que não necessariamente eu acredito que seja o caso.
Acho que tem problemas outros, por exemplo, a questão dos bônus trimestrais para os altos executivos dos bancos de investimento, que geram algumas operações estranhas. Então, não sei se é uma questão de regulação, talvez seja uma questão de gerenciamento de risco mais adequado. Grande parte dessa crise vem como na ponta do subprime, através das securitizações, e eventualmente as securitizações tenham surgido para fugir de alguns quadros regulatórios muito estritos e muito rigorosos nos próprios bancos. Então, certamente vai haver um aumento de regulação, o que não significa que isso resolva o problema ou que esse seja o caminho mais adequado, mas certamente haverá. O país possui uma reserva de 207 bilhões de dólares. Como esse colchão de reserva vai ser útil neste momento? Bom, haverá um impacto na economia brasileira, certamente decorrente da falta de crédito e decorrente da redução muito provável do nível de crescimento dos países e, em decorrência, a redução das commodities. Então, do preço das commodities. Então, isso faz com que deve haver um aumento significativo, persistente do dólar, e a balança comercial deve ficar mais ou menos equilibrada devido ao aumento do dólar. Porém, pode haver déficit na balança comercial. Esse déficit na balança comercial pode ser compensado momentaneamente por esse colchão de liquidez, que deve ser preservado, mas ele dá uma certa tranquilidade ao país para permitir ajustes sem grandes dificuldades momentâneas. Dr. José Roberto, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E é sempre uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês e parabéns ao seu programa.